O mistério do áureo florescer. Samael a um Veor. Samael a um Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Magia sexual. A magia é, segundo Novalis, a arte de influir, conscientemente, sobre o mundo interior. Escrito está, com carvões acesos, no livro extraordinário da vida, que o amor ardente entre varão e fêmea opera magicamente. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Thor, disse em sua tábua de esmeralda, dou-te o amor, no qual está contido todo o sumum da sabedoria. Todos temos algo de forças elétricas e magnéticas em nós e exercemos, como um magneto, uma força de atração e repulsão. Entre os amantes é especialmente poderosa essa força magnética e sua ação chega muito longe. A magia sexual, Sahaja Maituna, entre marido e mulher, fundamenta-se nas propriedades polares que, certamente, têm seu elemento potencial no sexo. Não são hormônios ou vitaminas patenteadas que se necessita para a vida, senão autênticos sentimentos de tu e eu e, portanto, o intercâmbio das mais seletas faculdades afetivas, eróticas entre o homem e a mulher. A ascética medieval da fenecida idade de peixes rechaçava o sexo, qualificando-o como tabu, ou pecado. A nova ascética revolucionária de Aquário se fundamenta no sexo, é claro que nos mistérios do Lingam Yoni se acha a chave de todo o poder. Da mescla inteligente da ânsia sexual com o entusiasmo espiritual, surge, como por encanto, a consciência mágica. Um sábio autor disse, a magia sexual conduz à unidade da alma e à sensualidade, ou seja, à sexualidade vivificada. O sexual perde o caráter de suspeitoso e de menosprezado que só se acata secretamente com certa declarada vergonha, pelo contrário, é posto a serviço de um maravilhoso gozo de vier, penetrado por ele e alçado a componente de afirmação da existência, que assegura, felizmente, o equilíbrio da personalidade livre. Necessitamos, com urgência, evadir-nos da sombria corrente cotidiana do acoplamento vulgar, comum e corrente entrar na esfera luminosa do equilíbrio magnético do redescobrimento no outro, de rachar em a senda do fio da navalha, o caminho secreto que conduz à liberação final. Só quando conhecemos e empregamos as leis do magnetismo entre os corpos e as almas, já não serão mais imagens fugazes e sem sentido, névoas que se desvanecem na luz, todas as palavras sobre amor, sexo e sexualidade. É ostensível a tremenda dificuldade que apresenta o estudo da magia sexual. Não resulta nada fácil querer mostrar como aprendível e visível o sexo yoga, o Maituna, com seu governo das mais delicadas correntes de nervos e as múltiplas influências subconscientes, infraconsciente e inconsciente sobre o ânimo. Falemos claro e sem rodeios, este tema sobre sexo yoga é questão de experimentação íntima direta, algo demasiado pessoal. Renunciar à concupiscência animal em prol da espiritualidade é fundamental na magia sexual, se é que, em verdade, queremos encontrar o fio de Ariadne do ascenso, o áureo bramante que há de conduzir-nos das trevas à luz, da morte à imortalidade. Um grande filósofo, cujo nome não menciono, disse, se as autênticas forças procriadoras, as anímicas e espirituais, se acham situadas no fundo da nossa consciência, encontramos, precisamente no simpaticus, com sua rede radiadora de sensíveis malhas de gânglios, um mediador e condutor à realidade interior que não só influi sobre os órgãos da alma, senão que, também, governa, dirige e controla os centros mais importantes no interior do corpo, guia, de maneira igualmente misteriosa, a maravilhosa percepção até o nascimento do novo ser, assim como os fenômenos do coração, rins, glândulas suprarrenais, glândulas geradoras, etc. Em troca de toda a sensibilidade e espiritualidade da vida ritmada, ele intenta, como autêntico spiritus creator do corpo e mediante a direção da corrente molecular e a cristalização de raios cósmicos, balancear, no ritmo do universo, todos os elementos psíquicos e físico que lhe estão subordinados. Este nervus sympathicus, em realidade, também um nervus ideoplasticus, deve ser compreendido como mediador entre nossa vida instintiva inconsciente e a moderação da viva imagem impressa em nosso espírito. Desde eternidades, é o grande equilibrador médio que pode apaziguar e reconciliar a perpétua polaridade, as alvuras e crepúsculos do sol da alma, as manifestações de negro e branco, amor e ódio, Deus e diabo, exaltação e descenso. O andrógeno divino da primeira raça humana, Adam Kadmon, propagou-se só pelo poder da vontade e da imaginação mágica, unidas em vibrante harmonia. Os antigos sábios da Cabala afirmaram que tal potência volitiva e imaginativa se perdeu pela queda no pecado, pelo qual o ser humano foi arrojado do Éden.
Esta magnífica concepção sintética de cabala hebraica tem por base uma tremenda verdade, sendo assim, precisamente, função da magia sexual restabelecer, dentro de nós mesmos, essa unidade original divinal do andrógeno paradisíaco. Certo sábio disse, enfaticamente, o seguinte: realiza a magia sexual transfigurando corporalmente e procura uma acentuação ideal ao sexual na alma. Por isso são capazes de magia sexual só os seres que tratam de superar o dilema dualista entre o mundo anímico e o dos sentidos, aqueles que, dotados de íntima vela, se encontram absolutamente livres de qualquer espécie de hipocrisia, dissimulação, negação e desvalorização da vida. Rasputin. Quero enfatizar a ideia básica que devemos formular assim: os grandes fascinadores da lubricidade e da impudícia pertencem mais ao tipo Casanova que ao famoso Dom Juan Tenório. Se o astuto tipo Dom Juan reflete todas as suas aventuras amorosas no maligno espelho egocêntrico de sua fantasia, com a abominável intenção de rebaixar a mulher, de profaná-la vilmente, de violá-la e difamá-la perversamente, mediante a cópula passional única e sem repetição no empurrão do pecado, resulta incontrovertível uma especial modalidade de ódio masculino contra a fêmea. Pela lei dos contrastes, no tipo Casanova predomina o desejo libidinoso de fascinação sexual, exclusivamente, nos impulsos instintivos naturais e sentimentais. Desafortunadamente, esta classe de sujeitos são insaciáveis e sofrem e fazem sofrer. O tipo Casanova é uma espécie de mestre burlador da mulher, parece ter o dom da ubiquidade, pois vemo-lo por todas as partes, aqui, lá e acolá, é como um marinheiro que em cada porto tem uma noiva, muitas vezes se compromete e jura amor eterno. Em contraposição ao sadismo sexual refinado do tipo Dom Juan, descobrimos, no tipo Casanova, o homúnculo racional que quer afogar em leitos de prazer o tédio insuportável de sua própria existência. Outra variedade, afortunadamente pouco comum de fascinador de mulheres, convém que a designemos como o tipo Diabo. Um dos mais genuínos representantes desse sinistro tipo foi, sem dúvida alguma, o monge grego Rasputin. Estranho asceta apaixonado pelo mais além, espécie de hipnotizador rústico em hábito religioso. A todas as luzes ressalta com inteira claridade meridiana que a despótica força mágica do diabo sagrado, Rasputin, se devia, exclusivamente, à sua tremenda potência sexual. O czar e a czarina se ajoelhavam diante dele, acreditavam ver, nesse monge fatal, um santo vidente. É óbvio que Rasputin encontrou o ânimo dos czares muito disposto, graças ao mago francês Papus, doutor em cause, médico de cabeceira dos soberanos. Valdemar diz, das mais instrutivas são as memórias diplomáticas do antigo embaixador francês em São Petersburgo, Maurice Paléologue, publicadas pela Revue des Deux Mondes. O embaixador descreve uma invocação de espíritos efetuada pelo conspícuo ocultista francês Papus, doutor em cause, e, por certo, segundo o expresso desejo dos czares. A causa de tal sessão foram os distúrbios revolucionários de 1905. Papus conjuraria a revolta mediante um grande exorcismo na presença do czar, da czarikne e do ajudante capitão Mandrika. Paléologue, como garantia de Papus, com quem tinha relações amistosas, informa. Mediante uma intensa concentração de sua vontade e um extraordinário acréscimo de seu dinamismo fluido, o mago logrou evocar a sombra do muito pio czar Alexandre III. Sinais indubitáveis provaram a presença do espírito invisível. Apesar da angústia que lhe oprimia o coração, Nicolau II perguntou, de todos os modos, a seu pai se devia reagir ou não contra a corrente liberal que ameaçava varrer a Rússia. O fantasma respondeu, deves extirpar, custe o que custar, a incipiente revolução. Mas, um dia voltará a brotar de novo e será tanto mais violenta quanto mais dura seja a atual repressão. Não importa. Ânimo, filho meu. Não cesses de lutar. Valdemar, o sábio, diz, o czar, como notório crente nos espíritos, devia, pois, prestar grande interesse a um homem que, como Rasputin, vinha precedido de grande fama como curandeiro milagroso. O monge camponês procedia também da categoria tão extensa na Rússia da época, dos chamados magos de aldeia, possuindo um magnetismo vital tão extraordinário, devido à insólita potência sexual, que devia produzir o efeito de uma força primitiva, irrompendo nos círculos da nobreza petersburguesa, em parte já degenerada. Uma de suas primeiras proezas na corte foi tratar, magneticamente, o herdeiro do trono, enfermo de hemofilia, logrando conter as hemorragias, coisa que os médicos não haviam conseguido. Continua o sábio Valdemar, desde esse instante tremeram diante dele grandes duques, ministros e toda a camarilha da nobreza,
pois a circunstância de que tiver em suas mãos a vida do Czarvich, granjeou-lhe a ilimitada confiança do czar e da czarina. E esta confiança soube utilizar em seu proveito muito cabalmente, governou a seu capricho os czares, e por conseguinte, a Rússia. Ao aumentar, constantemente, seu poderio, um grupo de adversários de elevada ascendência e posição, em cuja cabeça se achava o príncipe Yusupol e o grande duque Pavlovitch, decidiu suprimir o importuno monge milagroso. E, assim, numa ceia, no palácio do príncipe citado, foram servidos ao monge convidado, manjares e bebidas envenenados com cianureto de potássio, em doses tão fortes que bastariam para matar uma vintena de homens ou mais em alguns segundos. Porém, Rasputin comeu e bebeu com crescente apetite, o veneno não parecia surtir efeito algum sobre ele. Os conjurados se inquietaram, porém, seguiram animando o odiado a que comesse e bebesse mais. Nem por isso o veneno tinha poder sobre o monge milagroso, pelo contrário, cada vez parecia sentir-se mais à vontade o maldito. Em consequência, os conjurados concordaram que Yusupol o mataria com uma pistola. Disparou, pois, o príncipe, caiu de bruços ao solo. Rasputin e os conjurados o deram já por morto. Yusupol, que havia atingido o monge no peito, se dispôs a virar a face do caído, porém, ante seu espanto, Rasputin lhe deu um empurrão, se pôs em pé e, com pesados passos, intentou escapar da habitação. Então o conjurado por Esquivevitz fez 4 disparos contra o monge, que voltou de novo a cair, alçou-se outra vez, sendo agora golpeado a bastonazos e chutes pelo furioso por Esquivevitz, até que pareceu definitivamente acabado. Porém, a vitalidade de Rasputin era tal que ainda deu sinais de vida quando os conjurados meteram seu vigoroso corpo num saco, o qual ataram, arrojando logo, de uma ponte entre os blocos do Neva. Este foi o final trágico de um homem que poderia ter se autorrealizado a fundo. Desafortunadamente, o monge grego Rasputin não soube utilizar, sabiamente, a formidável potência sexual de que o dotara a natureza e desceu ao plano da mais baixa sensualidade. Uma noite qualquer me propus investigar, de forma direta, o desencarnado Rasputin. Como conheço, a fundo, todas as funções psíquicas do Eidolon, corpo astral do homem autêntico, não me foi difícil realizar um desdobramento mágico. Vestido, pois, com esse corpo sideral de que tanto falará Felipe Teofrasto Bombasto Diogenin, um auréola Paracelso, abandonei meu corpo físico para mover-me livremente, na quinta dimensão da natureza, no mundo astral. O que vi com o sentido espacial, com o olho de Horus, foi terrível. Não é demais afirmar, enfaticamente, que tive de penetrar numa taberna espantosa onde somente se viam barris cheios de vinho, por entre os quais deslizavam, aqui, lá e acolá, multidões de horripilantes criaturas à semelhança de homens. Eu buscava Rasputin, o diabo sagrado, queria conversar com esse estranho monge, ante o qual tremeram tantos príncipes, condes, duques e marqueses da nobreza russa. Mas, eis que aqui, em vez de um eu, via muitos eus e todos eles constituíam o mesmo ego do monge grego Rasputin. Tinha, pois, ante minha vista espiritual, em toda a presença de meu ser cósmico, um montão de diabos, um eu pluralizado dentro do qual só existia um elemento digno, quero referir-me à essência. Não achando, pois, um sujeito responsável, eu me dirigi a uma dessas abomináveis criaturas grotescas que passou perto de mim, eis aqui o lugar onde vieste dar, Rasputin. Este foi o resultado da tua vida desordenada e de tantas orgias e vícios. Equivocas-te, Samael, contestou a monstruosa figura, como que defendendo-se ou justificando sua vida sensual, e logo acrescentou, a ti te faz falta a linha da intuição. A mim não me podes enganar, Rasputin, foram minhas últimas palavras. Logo me retirei daquele tenebroso antro situado no Limbus, no orco dos clássicos, no vestíbulo do reino mineral submerso. Se Rasputin não tivesse feito, em vida, tantas obras de caridade, a estas horas estaria involucionando no tempo, dentro dos mundos submersos, sob a crosta da Terra, namorada de Plutão. Passaram muitos anos e eu sigo meditando, os seres humanos ainda não têm uma individualidade autêntica, o único que continua depois da morte, é um montão de diabos. Que horror! E os diabos, cada um de nossos defeitos psicológicos está representado por alguma dessas abomináveis criaturas dantescas. O diabo prestidigitador. É palmar a existência de um medianeiro plástico extraordinário nesse homúnculo intelectual, equivocadamente chamado homem. De forma enfática quero referir-me ao plexo solar, centro emocional sabiamente colocado pela natureza, na região do umbigo.
É inquestionável que este magnífico ascendente do bípede tricerebrado ou tricentrado se satura, integralmente, com a essência sexual de nossos órgãos criadores. Foi-nos dito que o óleo mágico do ventre é estimulado, frequentemente, pelo hidrogênio sexual C12 que sobe desde os órgãos sexuais. É, pois, um axioma inquebrantável da filosofia hermética que, na região do ventre, existe um poderoso acumulador energético sexual. Mediante o agente sexual, qualquer representação pode tomar forma no campo magnético do plexo solar. O ideoplástico representativo constitui, em si mesmo, o conteúdo do baixo ventre. De modo algum exageramos quando enfatizamos a ideia básica de que, no ventre, são gestados os eus que surgem, mais tarde, à existência. Tais entidades psicológicas, ideoplásticas de nenhuma maneira viriam à existência sem o agente sexual. Cada eu é, pois, uma viva representação psicológica que surge do ventre, o ego pessoal é uma soma de eus. O animal intelectual é, certamente, uma máquina controlada por diversos eus. Alguns eus representam a ira com todas as suas facetas, outros a cobiça, aqueles a luxúria, etc. Esses são os diabos vermelhos, citados pelo Livro dos Mortos do Antigo Egito. Em nome da verdade, é indispensável dizer que o único digno que levamos dentro é a essência. Desafortunadamente, esta, em si mesma, está dispersa aqui, lá e acolá, enfrascada em cada um dos diversos eus. O diabo prestidigitador toma forma na potência sexual. Alguns eus muito fortes costumam produzir variados fenômenos físicos assombrosos. Valdemar relata o seguinte caso: o prestigioso síndico da cidade de San Miniato al Tedesco, situada entre Florença e Pisa, tinha uma filha de 15 anos, sobre a qual veio o demônio, de maneira que causou sensação no país. Não era só que a cama em que estava a moça se movesse de um lado a outro da habitação, de maneira que tão logo estava contra uma parede, como contra outra, senão que o demônio quebrou grande quantidade de vasilhas na casa, abria portas e gavetas e armava tal barulho que os moradores passavam a noite tremendo e cheios de espanto. Em presença dos pais, foi a filha atacada de tal modo pelo maligno que, apesar de súplicas e implorações da moça, alçou-a pelos quadris e a levou pelo ar. Em vão chamou ela, invocando, Santa Virgem Maria. Ajuda-me a me salvar, pois. E isto ante a presença de centenas de habitantes da cidade. Foi arrastada pela janela, ondeando vários minutos diante da casa e sobre a praça do mercado. Não é, pois, de estranhar que quase toda a cidade correrá para lá, homens e mulheres pasmando-se ante o inaudito e espantando-se pela crueldade do diabo, comentando entre si a coragem da moça. Um relato da época diz: todos se achavam aterrorizados e comovidos, profundamente, pelo aspecto da mãe e das mulheres da família que, com o cabelo solto, se arranhavam com as unhas as faces, golpeavam os peitos com os punhos e enchiam o ar de lamento e alaridos cujo eco ressoava pelas ruas. A mãe, sobretudo, gritava ora à sua filha, ora ao demônio, pedindo a este que jogasse sobre ela toda a desgraça. Logo se dirigiu de novo às pessoas, especialmente as mães, para que se ajoelhassem com ela, implorando ajuda a Deus, coisa que todas fizeram num instante. Ó Deus Santo! Em seguida, precipitou-se a filha de cima sobre sua mãe e consolou-a meio morta, com semblante alegre: abandona o temor, minha mãe. Cessa de chorar que aqui está tua filha. Não temas pelo fantasma do diabo, rogo-te. Crês, acaso, que fui torturada e vexada, porém, melhor, encontro-me cumulada de uma deliciosa e indizível doçura. Pois sempre o amparo de todos os desconsolados tem estado a meu lado, ajudando-me e falando-me, para dar-me ânimo e constância. Assim, me dizia, ganha-se o céu. Estas palavras encheram os presentes de alegria e assombro ao mesmo tempo e se foram aliviados de lá. Porém, apenas regressar a família à sua casa, irrompeu, de novo, o diabo e, lançando-se com toda a violência sobre a moça, pegou-a pelos cabelos, apagou as lâmpadas e velas, revolveu caixas e caixões e toda a mobília. E, quando, de novo, pôde acender as luzes o pai, a filha se arrojou sobre o crucifixo da casa e clamou com voz dilaceradora: faze que me trague a terra, ó Senhor, antes de me abandonar. Sustém-me e libera-me, eu te imploro encarecidamente. E, falando assim, prorrompeu em pranto, qual enfureceu mais o maligno que lhe arrancou primeiro a camisa do corpo, logo o vestido de lã e, finalmente, a sobreveste de seda, como costumavam usar as moças, desgarrando-a e destroçando-a toda, e, quando se achava pobre quase desnuda, começou a arrancar-lhe o cabelo. Ela gritava: Pai meu,
traze-me um vestido, cobre minha nudez. Virgem Santa, ajuda-me. Finalmente, depois que o demônio a fizera objeto de mais sevícias, logrou-se liberar a moça de seus braços, através de uma peregrinação e uns exorcismos efetuados por um sacerdote. Até aqui, pois, o interessante relato de Valdemar. É ostensível que o demônio sádico que atormentou essa pobre moça, era, fora de toda dúvida, o diabo prestidigitador, um forte o diabo da donzela que tomou forma na potência sexual dela mesma. Isso é tudo. O caudal de exteriorizações sexuais que se manifesta, muito especialmente, durante os anos da puberdade, costuma ser, realmente, tremendo, e não é quando criamos eus terríveis, capazes de produzir fenômenos sensacionais. A raiva de não poder amar ou o fato mesmo de sentir-se defraudado por alguém, é, fora de toda dúvida, o verdadeiro inferno e provoca aquelas espantosas emanações sexuais fluídicas capazes de converter-se no diabo prestidigitador. A lança esotérica. A lança esotérica crística do Santo Graal e a pagã asta dos pactos mágicos, ostentada por Wotan, é a mesma lança bendita, tida por sagrada em todos os povos desde a mais remota antiguidade. Seja, em verdade, por ter um caráter fálico e simbólico do poder sexual viril, seja por se tratar da arcaica arma de combate que, no amanhecer da vida, pôde imaginar o homem, é certo que a asta romana era, como é sabido, algo assim como a balança da justiça, presidindo todas as transações jurídicas do primitivo direito quiritário, ou da lança, quiris, e, muito especialmente, as núpcias entre os que gozavam do direito de cidadania, por certo, muito apreciado. As matronas romanas que se achavam sob a tutela da bendita deusa Juno eram chamadas, muito sabiamente, curetis, cauretes ou querias, e, daqui, valquirias, por causa de Cures ou Torre, cidade dos Sabinos, fundada por Médio Fedil e Mela, seus deuses inefáveis. E por isso aos líderes e demais homens das cúrias romanas que se distinguiam como heróis na guerra, costumava premiar-se com uma pequena lança de ferro, denominada Astapura, nome que, por certo, recorda a cidade Hastinapura, símbolo divino da Jerusalém celestial. Matronae in tutela Junonis curetis essem, quae ita vocabatura abeasta ferenda quae sabinorum lingua curis de sebatur. Nec tibi, quae cupidac natura videbere matri, comat virgineias asta recurba comas. Ovídio, 2 Feste. Astapura de Citur, quae faine ferro est, e signum est passis, res donabantur militis, que in bello fortiter fecissem. Suetônio Cláudio. Translate pura de cultura argumenta oratória, Cícero, 2, or, c. 57. Deus em Astario Vectigal Elizabethis, Tertuliano, Apologética, c. 13. Ponitiure tion proction incunto, que autil cum efe asterigebatur, calepnus, asta. É ostensível e palmário que os troncos, ou tábuas da lei, onde o profeta Moisés escreveu, sabiamente, por mandato de Jeová, os 10 mandamentos, não são, em realidade, senão uma dupla lança das runas, sobre cujo significado fálico existe muita documentação. Não é demais enfatizar a ideia transcendental de que existem 2 mandamentos a mais no esotérico mosaico. Quero referir-me aos mandamentos 11 e 12, intimamente relacionados com os arcanos 11 e 12 da Cabala. O primeiro destes, ou seja, 10º, tem sua clássica expressão no sânscrito Dharmachara, faze teu dever. Recorda, irmão leitor, que tu tens o dever de buscar o caminho doloroso, estreito e difícil que conduz à luz. O arcano 11 do Tarot ilumina este dever. A força maravilhosa que pode dominar e sujeitar os leões da adversidade é essencialmente espiritual. Por esta razão representado por uma bela mulher que, sem esforço aparente, abre com suas mãos deliciosas as faces terríveis de Léo, o puma espantoso, o leão furioso. Com 10º se relaciona e se entrelaça o 12º mandamento da lei de Deus, ilustrado pelo arcano 12, faze que tua luz brilhe. Para que a luz, que constitui a essência engarrafada dentro do eu, possa realmente brilhar e resplandecer, deve liberar-se e isto só é possível mediante a aniquilação budista, dissolvendo o ego. Necessitamos morrer de instante em instante, de momento em momento, só com a morte do ego advém o novo. Assim como a vida representa um processo de gradual e sempre mais completa exteriorização, ou extroversão, igualmente a morte do eu é um processo de interiorização gradativa, no qual a consciência individual, a essência, se despoja, lentamente, de suas inúteis vestimentas como estar em seu simbólico descenso até ficar inteiramente desnuda em si mesma, ante a grande realidade da vida livre em seu movimento. A lança, o sexo, o falo joga também grande papel em numerosas lendas orientais,
como instrumento maravilhoso de salvação e liberação que, brandido sabiamente pela alma anelante, permite-lhe reduzir à poeira cósmica todas essas entidades cavernárias que em seu conjunto pecaminoso constituem o mim mesmo. Na terra sagrada dos Vedas, Shiva, o terceiro Logos, uma energia sexual, foi analisado profundamente em seus aspectos criativos e destrutivos. É palmário, claro e visível que os aspectos subjetivos, sexuais, cristalizam-se fatalmente, nessas múltiplas entidades, cuja soma total constitui isso que os egípcios chamaram Sete, o ego. É manifesto o poder generativo normal de nossas glândulas endócrinas sexuais. É transcendental o poder objetivo criador do Senhor Shiva, quando trabalha, criando o traje de bodas da alma, o Tossom Eliakon, o corpo de ouro do homem solar. A energia sexual é altamente explosiva e maravilhosa. Na verdade vos digo que aquele que sabe usar a arma de Eros, uma lança, o sexo, pode reduzir a poeira cósmica o eu pluralizado. Orar é conversar com Deus e devemos aprender a orar durante o coito, nestes instantes de suprema dita, pedi e dar-se-vos-á, golpeai e abrir-se-vos-á. Quem põe coração na súplica e roga a sua mãe divina Kundalini, que impunha armas de Eros, obterá o melhor dos resultados, porque ela então ajudará, destruindo o ego. Porém, digo-vos que este é um processo longo, paciente e muito delicado. É inquestionável que o caçador que quer caçar 10 lebres ao mesmo tempo não caça nenhuma, assim, quem quer eliminar todos os defeitos psicológicos simultaneamente, não elimina nenhum. Dentro de cada um de nós existem milhares de defeitos e todos eles têm muitas raízes e facetas que se ocultam entre as distintas dobras subconscientes da mente. Cada um desses defeitos psicológicos tem forma animalesca, dentro de tais criaturas submersas está enfrascada a essência, a consciência. Condição prévia para toda eliminação é a compreensão íntegra do defeito que se quer eliminar. Suplicai, se estáis seguros de haver compreendido, e retirai-vos do coito sem ejacular o sêmen. Fazendo síntese transcendental sobre muito longos e duros trabalhos, diremos, primeiro, é preciso liberar a essência para que a luz brilhe em nós, depois, fusioná-la com Atman, o ser, para liberar-nos da mente, mais tarde, entregá-la ao ancião dos dias, o Pai que está em secreto, a monada, para converter-nos em mestres ressurrectos perfeitos. E, por último, absorvê-la, definitivamente em Ishara, o Logos, primeira emanação do Supremo para Brahma, o grande oceano do Espírito Universal de vida. Concluímos, agora, este capítulo com o seguinte relato: há muito tempo, quando eu ainda não havia reduzido o ego à poeira cósmica, fiz uma invocação mágica formidável. Chamei certo grande mestre dizendo: vem. 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 Profeta de Ra-Or-Khu. Vem até mim. Queira cumpri-la. Queira cumpri-la. Queira cumpri-la. AUM. 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 Entoando esta última palavra como é devido, abrindo a boca com A, arredondando em U e fechando-a com o M. Não é demais esclarecer que o ambiente estava saturado de infinita harmonia, carregado de OD. O resultado da invocação não se fez esperar e o grande profeta veio para mim. O Kabir assumiu uma figura simbólica formidável que pude ver, ouvir, tocar e apalpar em toda a presença de meu ser cósmico. O venerável parecia dividido em duas metades. Da cintura para cima resplandecia gloriosamente. Sua fronte era alta como os muros invictos da Jerusalém celestial, seus cabelos, como a lã branca caindo sobre suas costas imaculadas, seu nariz, reto como o de um deus, seus olhos, profundos e penetrantes, sua barba, preciosa como a do ancião dos dias, suas mãos, como anéis de ouro engastados de jacintos, seus lábios, como os lírios que destilam mirra fragrante. Porém, na parte inferior de seu corpo, da cintura para baixo, vi algo insólito, horripilantes formas bestiais, personificando erros, demônios vermelhos, os diabos, dentro dos quais está engarrafada a consciência. Eu te chamei para te pedir a iluminação. Tal foi minha súplica. É óbvio que em sua forma de apresentação estava a resposta. O ancião pôs sua destra sobre minha cabeça e me disse: chama-me cada vez que me necessites e eu te darei a iluminação. Logo me bendisse e se retirou. Com infinita alegria compreendi tudo, só eliminando a lançadas essas criaturas animalescas, que todos levamos dentro e entre as quais dorme a consciência, advém a nós a iluminação. O eu lascivo.
Brognoli esclarece, muito instrutivamente, até que extremo pode chegar a força de formação de os diabos, pode-se dizer já ideoplástica, ou seja, a representação sexual, excitada pelo órgão sexual. Havendo-me detido em 1664, em Veneza, veio ver-me o vigário-geral de um bispado do continente, para me pedir conselho sobre o seguinte caso. Num convento de monjas havia uma, muito dada aos jejuns e abstinências voluntários. A parte deles era seu agrado e prazer a leitura de livros profanos que tratavam de transformações como as efetuadas por Circe e outras encantadoras, ou bem pelas antigas divindades que convertiam os seres em animais, aves, serpentes e espíritos. Certa noite, apareceu-lhe a figura de um moço extraordinariamente belo e, enquanto o contemplava assombrada, lhe disse, não temas, minha querida irmã. Não és tu aquela monja que gosta dos jejuns sobre toda medida? E não te entregastes a eles de todo o coração? Pois has de saber que sou o anjo chamado Jejum e venho a ti para agradecer-te e corresponder com igual amor ao teu. Antes fui filho de um rei, porém, como em meus anos juvenis, nos que também tu te encontras, amei e me entreguei, também, por inteiro ao jejum, meu pai se enojou muito, renegando-me. Mas eu, não fazendo caso nenhum de suas admoestações, segui fazendo minha vontade até que ele, cheio de cólera, me expulsou do palácio. Porém, os deuses aos quais venerava, reprovaram tal repúdio e, acolhendo-me, transformaram-me em anjo e dando-me o nome de Jejum, outorgaram-me também a faculdade de adotar a forma de um jovem, na que me vês, e o dom de não envelhecer nunca. Estou, ademais, dotado de tal mobilidade que, em tempo indizivelmente breve, posso trasladar-me de uma outra parte do mundo, indo e vindo invisível, porém, mostrando-me àqueles que me amam. E, assim, havendo-me manifestado os deuses que me destinaste todo o teu amor, venho a te expressar meu agradecimento e para permanecer contigo e servir-te em tudo, segundo o teu gosto. Por esta causa realizei hoje a grande viagem e deixa-me, pois, dormir, esta noite, em teu leito, se te apraz. Não temas a minha companhia, pois sou amigo da castidade e do pudor. A monja, suavemente comovida e seduzida por este discurso, admitiu o anjo em seu leito. A primeira noite foi tudo bem, ele não se moveu. Porém, na segunda começou a abraçá-la e a beijá-la, em mostra de agradecimento e amor, não se separando dela, nem de dia nem de noite, admoestando-a para que não contasse o segredo jamais a seu confessor, nem a ninguém. Servia com o maior zelo e diligência e a seguia por toda a parte. Por fim, no ano de 1664, ao chegar a data do jubileu, a monja foi assaltada pelo arrependimento e revelou tudo a seu confessor. Este lhe aconselhou que expusesse o assunto, em confissão, também, ao vigário-geral do bispado, para que este provesse o adequado, a fim de liberá-la do maligno. Assim, pois, aquele acudiu a mim em busca de conselho. Resulta palmário que o espírito lascivo Jejum era um eu projetado tão vividamente pela monja que parecia, certamente, ser uma pessoa diferente. Tal eu é ostensível que teve de gestar-se no baixo ventre da religiosa antes da inusitada projeção. O óleo mágico do ventre, carregado de substância sexual, é um intermediário plástico formidável. Ali tomam forma todas as ânsias sexuais reprimidas, todos os desejos insatisfeitos. Eros. Diz o Dr. Roubo o seguinte, tão logo que o membro viril penetra no vestibulum, roça primeiro o glans pênis na glândula clitórica, que se encontra na entrada do canal do sexo e que, mediante sua posição e ângulo que forma, pode ceder e flexionar. Após esta primeira excitação de ambos os centros sensíveis, desliza o glans pênis sobre as bordas de ambas as vulvas, o column e o corpus pênis serão envoltos pelas partes salientes da vulva, encontrando-se, por outra parte, o glans pênis mais avançado em contato com a fina e delicada superfície da mucosa vaginal, que é elástica, ao tecido erétil que se acha entre as membranas individuais. Esta elasticidade que permite à vagina adaptar-se ao volume do pênis, aumenta ainda a turgência e, portanto, a sensibilidade do clitóris, enquanto conduz a ele e à vulva o sangue que for expelido dos vasos das paredes vaginais. Por outra parte, a turgência e a sensibilidade do glans pênis são aumentadas pela ação compressiva do tecido vaginal, que se torna cada vez mais turgente, e de ambas as vulvas no vestíbulo.
Ademais, o clitóris é pressionado para baixo pela porção anterior do músculo compressor e encontra a superfície dorsal do glans e do corpus pênis. Roça-se com os mesmos e os roça de maneira que cada movimento influi na copulação de ambos os sexos, e finalmente, somando-se as sensações voluptuosas do Deus Eros, conduzem àquele elevado grau do orgasmo que, por uma parte, provocam a ejaculação e, por outra, a recepção do licor seminal na fendida abertura do colo do útero. Quando se pensa na influência do temperamento, da constituição e de uma série de outras circunstâncias, tanto especiais como correntes, que tem sobre a faculdade sexual, convencemo-nos de que não se acha, nem de longe, solucionada a questão da diferença na sensação do prazer entre ambos os sexos, e até, de que dita questão, envolta entre todas as diversas condições, é insolúvel. Isto é tão certo que até apresenta dificuldade o quer traçar um quadro completo das manifestações gerais no coito. Porém, enquanto numa pessoa a sensação do prazer se traduz só numa vibração apenas perceptível, em outra, alcança o ponto mais elevado da exaltação, tanto moral como física. Entre ambos os extremos há inúmeras transições, aceleramento da circulação do sangue, vivas palpitações das artérias, o sangue venoso que é retido nos vasos pela concentração muscular, aumenta a temperatura geral do corpo e esse estancamento de sangue venoso que, de maneira ainda mais pronunciada, tem sua ação no cérebro, pela contração dos músculos do pescoço e a inclinação para trás da cabeça, causa uma momentânea congestão cerebral, durante a qual perdem alguns a razão e todas as faculdades intelectuais. Os olhos avermelhados pela injeção da conjuntiva tornam-se fixos e de olhar incerto, ou, como no caso da maioria das vezes, cerram-se convulsivamente, para fugir do contato com a luz. Isto é algo que está integralmente comprovado. A respiração, que em alguns é arquejante e entrecortada, interrompe-se em outros pela espasmódica contração da laringe, e o ar, retido por algum tempo, busca, finalmente, um caminho para o exterior, mesclado com palavras desconexas e incompreensíveis. Como assinalei, os centros nervosos congestionados produzem só impulsos confusos. O movimento e a sensação mostram uma desordem indescritível, os membros são presa de convulsões, às vezes, também de cãibras, movem-se em todas as direções ou, então, se contraem e entumecem como barras de ferro, as mandíbulas apertadas até render os dentes, e certas pessoas chegam tão longe em seu delírio erótico que, esquecendo-se por completo do parceiro, mordem-no nestes espasmos de prazer no ombro até fazê-lo sangrar. Este estado frenético, esta epilepsia e este delírio de Eros duram, costumeiramente, só breve tempo, porém, o suficientemente longo como que para esgotar, por completo, a energia do organismo do animal intelectual que desconhece a magia sexual e para quem tal hiperexcitação há de concluir com uma perda mais ou menos abundante de esperma, enquanto que a mulher, por muito energicamente que possa haver coparticipado no ato sexual, só sofre uma passageira lassitude que é muito mais reduzida que a do homem e que lhe permite recuperar-se mais rapidamente para repetir o coito. Triste est omne animal post coitum, praeter mulher in galanque, disse Galeno, axioma que, no essencial, é exato no que diz respeito ao sexo masculino. No amor nada importa certamente, nem a dor nem a alegria, senão só isso que se chama amor. Enquanto livre o amor ata, a desunião o mata, porque Eros é o que realmente une. O amor se acende com o amor, como o fogo, com o fogo, porém, donde saiu a primeira chama. Ente salta sob a vara da dor, tu saber. Logo. Ó deuses! Quando o fogo escondido sai clamejando, o de dentro e o de fora são uma só coisa e todas as barreiras caem feitos cinzas. O amor começa com um clarão de simpatia, substancializa-se com a força do carinho e se sintetiza em adoração. Um matrimônio perfeito é a união de dois seres, um que ama mais e outro que ama melhor. O amor é a melhor religião execuível. Amar. Quão belo é amar! Só as almas simples e puras sabem amar. O amor se alimenta com amor. Avivai a chama do espírito com a força de Eros. Posto que o enlace dos sexos pode equivaler a um ato criador que está ligado à potência e ao esplendor do primeiro dia, Lutero denomina os órgãos sexuais as bonestissimae e prestantissimae partes corporis. Foi pelo pecado que os membros mais úteis e honestos se converteram no mais vergonhoso. Maomé disse, o coito é um ato até prazenteiro à religião, sempre que se realize com a invocação de Alá e com a própria mulher para a reprodução, ou melhor para a transmutação sexual. O Corão diz, vê, toma por mulher uma donzela que acaricies e te acaricie, não passe ao coito sem te haver antes excitado pelas carícias.
O profeta enfatiza assim: vossas esposas são, para nós, um lavradio. Ide a ele com vos apraz, porém, realizei antes algum ato de devoção. Temei a Deus e não ouvideis que um dia vos havereis de achar em sua presença. O autor do Euctata, escrito extraordinariamente, apreciado pelos árabes, não se farta na glorificação do coito, este é, para ele, o hino de louvor mais magnífico e sagrado, o anelo mais nobre do homem e de sua companheira após a unidade primitiva e as delícias paradisíacas. Estes, diz, não compreenderam, nem viram que o amor é o fiat lux do livro de Moisés, o mandato divino, a lei para todos os continentes, mares, mundos e espaços. E, em suas ulteriores explicações, o autor do Euctata revela a primitiva ciência esotérica, que, no fundo, a união física do homem e mulher é um ato sobrenatural, uma reminiscência paradisíaca, o mais belo de todos os hinos de louvor dirigidos pela criatura ao Criador, o alfa e ômega de toda a criação. O Sheikh Nefrani põe na boca de um sábio estas palavras: a mulher é semelhante a uma fruta cujo aroma se aspira primeiro quando se a toma pela mão. Se não se acalenta, por exemplo, com a mão, a erva de basilisco, não se toma seu aroma. O âmbar desprende sua fragrância só quando se o esquenta. E isto bem o sabes. Assim sucede com a mulher. Quando queres passar ao ato amoroso, deves primeiro acalentar o coração dela com todos os preparativos da arte de amar, com beijos, abraços e pequenos mordiscos. Se descuidas disto, não te será dado nenhum gozo completo e todos os encantos dos enamorados ficarão ocultas para ti. Num tratado muito sábio sobre medicina chinesa li o seguinte: o taoísmo tem outras influências na medicina, como prova a leitura de uma recopilação de tratados taoístas, o Xing Min Kuei Shen, do ano de 1622, aproximadamente. Distinguem-se 3 regiões no corpo humano. A região superior, ou cefálica, é a origem dos espíritos que habitam no corpo. A almofada de jade, Yu Shen, se encontra na parte póstero inferior da cabeça. O chamado osso da almofada é o occipital, Shen Ku, ponto. O palácio do Niuan, termo derivado da palavra sânscrita nirvana, se encontra no cérebro, chamado, também, mar da medula óssea, Sui Hai, é a origem das substâncias seminais. A região média é a coluna vertebral, considerada não como um eixo funcional, senão como um conduto que une as cavidades cerebrais com os centros genitais, termina num ponto chamado a coluna celeste, Tianshu, situado atrás da nuca, no ponto onde nascem os cabelos. Não se deve confundir este ponto com o da acupuntura do mesmo nome. A região inferior compreende o campo de sinábrio, Tunteien, do qual nos ocuparemos mais adiante. Nela assenta a atividade genital, representada pelos 2 rins, o fogo do tigre, o yang, à esquerda e o fogo do dragão, o yin, à direita. A união sexual está simbolizada por um casa, um homem jovem conduz o tigre branco e uma mulher jovem cavalga sobre o dragão verde. O chumbo, elemento masculino, e o mercúrio, elemento feminino, vão mesclar-se e enquanto estão unidos, os jovens arrojam sua essência em uma caldeira de bronze, símbolo da atividade sexual. Porém, os líquidos genitais, em particular o esperma, o tsing, não são eliminados nem se perdem, senão que podem voltar ao cérebro pela coluna vertebral, graças à qual se recupera o curso da vida. A base destas práticas sexuais taoístas é o coitus reservatus, no qual o esperma que baixou do encéfalo até a região prostática, porém, que não foi ejaculado, volta à sua origem, é o que se deve denomina fazer voltar a substância, Huang Tsin. Quaisquer que sejam as objeções que sejam formuladas frente à realidade deste retorno, não é menos certo que os taoístas conceberam um domínio cerebral dos instintos elementais que mantinha o grau de excitação genésica por debaixo do umbral da ejaculação, deram ao ato sexual um estilo novo e uma finalidade distinta da fecundação. A esotérica Viparitakarani ensina, cientificamente, como o yoga indostão, em vez de ejacular o sêmen, fá-lo subir, lentamente, mediante concentração, de maneira que homem e mulher, unidos sexualmente, possam eliminar o ego animal. Os antigos gregos conheceram, muito exatamente, o parentesco essencial entre a morte e o ato sexual. Em Eros representavam o gênio da morte, sustentado, na mão, o deus, uma tocha inclinada para baixo como o portador da morte. Sendo a força mais profunda e primitiva de todas, nos homens, a sexual é considerada, pelos tantras, como o Eros cosmogônico, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Muito longe de violentar a nossa essência íntima no sentido de concupiscência brutal, ou, então, de entumecer-se, organicamente, por um espasmo que só dura poucos segundos, o praticante toma, em contraposição,
a potência de sua divina mãe Kundalini particular, para fusionar-se com ela numa unidade e eliminar tal ou qual eu, quer dizer, este ou aquele defeito psicológico previamente compreendido a fundo. Só com a morte advém o novo. Assim é como Eros, com sua tocha inclinada para baixo, reduz à poeira cósmica todos esses agregados psíquicos que, em seu conjunto, constituem o eu. O mantram, ou palavra mágica, que simboliza todo o trabalho de magia sexual é Krim. Neste mantram se deve empregar uma grande imaginação, a qual obra diretamente sobre Eros, atuando este, por sua parte, por sua vez, sobre a imaginação, insuflando-lhe energia e transformando-a em força mágica. Para pôr-se em contato com a móvel potência universal, o praticante percebe diversas imagens, mas antes de tudo, revela-se-lhe sua divina mãe adorável, com a lança sagrada em sua destra, pelejando furiosa contra aquele eu diabo que personifica tal ou qual erro psicológico que anelamos destruir. O praticante, cantando seu mantram Krim, fixa logo sua imaginação, sua translucidez no elemento fogo, de tal modo que ele mesmo se sinta como chama ardente, como flama única, como fogueira terrível que incinera o eu diabo que caracteriza o defeito psicológico que queremos aniquilar. A extrema sensibilidade dos órgãos sexuais anuncia sempre a proximidade do espasmo, e então devemos retirar-nos a tempo, para evitar a ejaculação do sêmen. Continue-se logo o trabalho, o homem deitado no solo, em decúbito dorsal, boca para cima, e a mulher em sua cama, suplique-se à divina mãe Kundalini, peça-se, com frases simples, saídas do coração sincero, elimine, com a lança de Eros, com a força sexual, o eu que personifica o erro que realmente compreendemos e que anelamos reduzir à poeira cósmica. Bendiga-se, por último, a água contida num copo de cristal bem limpo e beba-se, dando graças à Mãe Divina. Todo este ritual do Panchatattva libera o herói de todo o pecado, nenhum tenebroso pode resistir-lhe, subordinam-se-lhes os poderes terrestres e supraterrestres e caminha pela terra com a consciência desperta. Temido por todos os demônios, vive como Senhor da salvação e completa bem-aventurança, escapa à lei do renascimento, pois, através de longos e terríveis trabalhos da magia sexual, utilizou o formidável poder elétrico de Eros, não para satisfações brutais de tipo animal, senão para reduzir a pó o eu pluralizado. Eus luxuriosos. Devido ao fato de que, na fenecida idade de peixes, a Igreja Católica limitou, excessivamente, a vida moral das pessoas, mediante múltiplas proibições, não pode produzir que, precisamente, Satanás, como encarnação vivente dos apetites mais bestiais, ocupasse, de maneira especial, a fantasia daquelas pessoas que, contidas no livre trato com a humana espécie, acreditavam-se obrigadas a uma assinalada vida virtuosa. Assim, segundo a analogia dos contrários, foi requerido da subconsciência o contido na mente cotidiana, tanto mais intensivamente quanto mais ou menos ação exigiam as energias instintivas, ou do impulso, eventualmente reprimidas. Este tremendo desejo de ação soube incrementar de tal modo a libido sexual que, em muitos lugares, se chegou ao abominável comércio carnal com o maligno. O sábio Valdemar diz, textualmente, o seguinte: em esse monte, foram visitadas as monjas, como conta Weyer, o médico de câmara de Cleve, por um demônio que, pelas noites, se precipitava como um torvelinho de ar no dormitório e, subitamente sossegado, tocava a cítara tão maravilhosamente que as monjas eram tentadas à dança. Logo saltava, em figura de cão, ao leito de uma delas, sobre quem recaíram, portanto, as suspeitas de que houvesse chamado maligno. Milagrosamente, não ocorreu às religiosas por o caso nas mãos da Inquisição. Resulta inquestionável que aquele demônio, transformado em cão ardente como o fogo, era um eu luxurioso que, depois de tocar a cítara, se perdia no corpo de sua dona que jazia no leito. Pobre monja de ancestrais paixões sexuais forçosamente reprimidas! Quanto teve que sofrer! Assombra o poder sexual daquela infeliz anacoreta, em vez de criar demônios no cenóbio, poderia eliminar, com a lança de Eros, as bestas submersas, se tivesse seguido o caminho do matrimônio perfeito. O médico de câmara Weyer descreve, logo, um caso que mostra a erotomania das monjas de Nazaré, em Colônia. Estas monjas haviam sido assaltadas durante muitos anos por toda a classe de pragas do diabo, quando, no ano de 1564, aconteceu, entre elas, uma cena particularmente espantosa. Foram arrojadas à terra, na mesma postura que no ato carnal, mantendo os olhos cerrados no transcurso do tempo em que assim permaneceram. Os olhos cerrados indicam, aqui, com certeza, o ato sexual com o demônio, autocópula, pois, trata-se de coito com o eu luxurioso, projetado ao exterior pela subconsciência.
Uma moça de 14 anos, diz Weyer, que estava reclusa no claustro, foi quem deu a primeira indicação a respeito. A miúde havia experimentado, em sua cama, raros fenômenos, sendo descoberta por seus risinhos sufocados, e ainda que se esforçasse em afugentar o diabrete com uma estola consagrada, ele voltava a cada noite. Havia sido disposto que se deitasse com ela uma irmã, com o fim de ajudá-la a defender-se, porém, a pobre se aterrorizou quando ouviu o ruído da pugna. Finalmente, a jovem se tornou possessa por completo, lastimosamente atacada de espasmos. Quando tinha um ataque, parecia como se achasse privada da vista e, ainda que tivesse aparência de estar em seu estado normal e com bom aspecto, pronunciava palavras estranhas e inseguras que beiravam o desespero. Investiguei este fenômeno como médico, no claustro, a 25 de maio de 1565, em presença do nobre e discreto H.H. Constantin von Liskerken, honorável conselheiro, e o mestre Johann Alternau, antigo aldeão de Cleve. Achavam-se presentes, também, o mestre Johann Eis, notável doutor em medicina e, finalmente, meu filho Heinrich, também doutor em farmacologia e filosofia. Li, nesta ocasião, terríveis cartas que a moça havia escrito a seu galã, porém, nenhum de nós duvidou, nem por um instante, que foram escritas pela possessa em seus ataques. Depreendeu-se que a origem estava em alguns jovens que, jogando pelota nas imediações, entabularam relações amorosas com algumas monjas, escalando, depois, os muros para gozar de suas amantes. Descobriu-se a coisa e se fechou o caminho. Porém, então o diabo, o prestidigitador, enganou a fantasia das pobres, tomando a figura de seu amigo, convertendo-se em um novo eu luxúria, e lhes fez representar a comédia horrível, ante os olhos de todo o mundo. Eu enviei cartas ao convento nas quais desentranhava toda a questão e prescrevia remédios adequados e cristãos, a fim de que, com os mesmos, pudesse resolver o desgraçado assunto. O diabo prestidigitador não é, aqui, senão a potência sexual concreta exacerbada que, desde o momento em que já não se ocupava mais no comércio com os jovens, tomou a figura do amigo na fantasia de maneira tão vívida, por certo, que a realidade apreciável do ato revestia, precisamente pelo isolamento, formas ainda mais intensivas com respeito a outro sexo anelado, formas que tão plasticamente seduziam ao olho interior do instinto desencadeado que, para explicá-las, havia de pagar. Precisamente, os vidros quebrados ao diabo. O eu da bruxaria. O sábio autor do livro Specimen of British Writers, Barnett, apresenta um caso extraordinário de bruxaria. Faz 50 anos vivia, numa aldeia do condado de Somerset, uma velha que era, geralmente, considerada como bruxa. Seu corpo era seco e encurvado pela idade, andava com muletas. Sua voz era cavernosa, misteriosa, porém, dissimulada solenidade, de seus olhos brotava um fulgor penetrante, sobre quem ela os pousasse, deixava-o mudo de espanto. De repente, um jovem saudável e moço, de uns 21 anos, da mesma localidade, foi assaltado por um pesadelo tão persistente que sua saúde resultou afetada e, num prazo de 3 a 4 meses, ficou débil, pálido e fraco, com todos os sintomas de uma vida que se esgotava. Nem ele, nem ninguém dos seus duvidava da causa, e, depois de celebrar conselho, tomou ele a decisão de esperar acordado a bruxa. Assim, na noite seguinte, por volta das 11h30, percebeu uns passos calmos e sigilosos na escada. Uma vez tendo chegado o amedrontado ser ao quarto, foi ao pé da cama, subiu logo nela e se arrastou, lentamente, até o moço. Ele deixou fazer até que ela chegou aos seus joelhos, e então, alçou-a, com ambas as mãos, pelos cabelos, mantendo-a subjugada com convulsa força, enquanto chamava sua mãe que dormia num quarto contíguo, para que trouxesse a luz. Enquanto a mãe buscava a luz, lutaram o moço e o ser desconhecido às escuras, rolando ambos, furiosamente, pelo solo, até que ao primeiro vislumbre da escada, a mulher safou-se com força sobrenatural do jovem e desapareceu como um relâmpago de sua vista. A mãe encontrou seu filho em pé, ofegante, ainda, pelo esforço e com mechas de cabelo em ambas as mãos. Quando me relatou o fenômeno, disse Barnett, perguntei-lhe com curiosidade de onde havia tirado o cabelo. Ao que ele respondeu, fui tolo em não haver logrado retê-la, pois, isso teria demonstrado melhor a identidade da pessoa. Porém, no torvelinho das minhas sensações, fi-la cair no chão e a bruxa, a quem pertenciam os cabelos, teve o bom cuidado em não aparecer mais à minha vista, nem mais vir molestar-me à noite, pois havia levado uma boa surra. É raro, acrescentou, que, enquanto a tinha segura e lutava com ela, embora eu soubesse quem devia ser, sua respiração e todo o seu corpo pareciam de uma moça saudável.
O homem a quem isto aconteceu vive ainda, contou-me esse episódio mais de uma vez, e por isso mesmo, posso certificar sobre a autenticidade do fato, pensem o que quiserem sobre a causa. Comentando o caso, diz o sábio Valdemar, este relato contém 2 pontos de muito peso. Em primeiro lugar, ao jovem constava que seu pesadelo tinha por causa a bruxa que vivia na localidade, também, conhecia esta bruxa de seus fugazes encontros ao andar durante o dia e em suas visitas astrais noturnas. Em segundo lugar, a bruxa, encurvada pela idade e sustentada por muletas, transformou-se, ao cabo de vários meses, durante os quais ele foi se debilitando e se consumindo, na imagem de uma exuberante moça. Onde se há de encontrar a causa deste evidente rejuvenescimento da velha? Para responder a esta pergunta, continua dizendo Valdemar, devemos ter presente o mecanismo do eidolon, o duplo. Se a aura que envolve e encobre aos seres representa, também, um reflexo fiel de seu corpo, de maneira que naquele se encontram, correspondentemente contidos, com exatidão, seus defeitos e debilidades, o corpo duplo apresenta, por assim dizer, uma marcante evidência que, por exemplo, se manifesta, a miúde, em feridos graves, de maneira que se pode sentir dores em um membro amputado há vários anos, e por certo, tão intensos, como se existisse ainda o mesmo. Esta invulnerável integridade do duplo fundamenta-se no princípio criador de que a forma dada pela natureza, a congênita do ser, está contida numa espécie de primeiro germe. Neste, como na semente, encontra-se contida a estrutura de toda a árvore, acha-se oculto o ser em sua viva imagem. Mediante múltiplas falsas ações e extravios, reflete-se, no curso da vida, o tecido vibratório astral que se enlaça com o corpo primitivo. Com respeito aos corpos primitivos, desejaríamos assinalar, ainda, que o professor Hans Spemann, da Universidade de Eriburgo, obteve, no ano de 1955, o Prêmio Nobel de Medicina e Psicologia, devido à sua comprovação, em transcendentais estudos, de que nos primeiros estados de desenvolvimento embrionário se acha ativo um escultor da vida, um ideoplástico químico que forma o protoplasma segundo uma imagem pré-determinada. Partindo desses estudos de Spemann, o professor Oscar Schotter, da Universidade de Yale, logrou comprovar, mediante seus experimentos com salamandras, que o escultor da vida não desaparece, de modo algum, tal como Spemann havia suposto, após o tempo de desenvolvimento embrionário, senão que se mantém durante toda a vida do indivíduo. Um pequeno pedaço de tecido, procedente da costumeira ferida de um homem, poderia, segundo o professor Schotter, ao ser injetado em um terreno virgem e vivente, reconstruir, de maneira inteiramente idêntica, todo o corpo do homem ferido em questão. Acaso, os experimentos nos laboratórios de homúnculos conduziriam, algum dia, a reforçar, praticamente, de maneira insuspeita, as teorias do professor Schotter? É óbvio que a abominável arpia deste cruento relato, mediante certo modus operandi desconhecido para o vulgo, pôde sugar ou vampirizar a vitalidade do jovem para transplantá-la ao seu próprio corpo primitivo, só assim se pode explicar, cientificamente, o insólito rejuvenescimento do corpo da velha. É inquestionável que o ideoplástico químico, impregnado pela vitalidade do moço, pôde reconstruir o organismo veletudinário daquela anciã. Enquanto a vida do mancebo se esgota espantosamente, a velha fatal de esquerdos conciliábulos tenebrosos, recobrava sua antiga juventude. É palmário que o rapaz teria capturado a velha se não houvesse cometido o erro de pegá-la pelos cabelos, melhor teria sido se a segurasse pela cintura. Ou pelos braços. Muitas dessas arpias abismais, surpreendidas em flagrante, têm sido capturadas com outros procedimentos. Algumas tradições antigas dizem, se colocamos no solo umas tesouras de aço abertas em forma de cruz e se aspergimos mostarda negra ao redor deste metálico instrumento, qualquer bruxa pode ser capturada. Causa assombro que alguns ocultistas ilustres ignorem que essas bruxas possam iludir a lei da gravidade universal. Ainda que pareça insólita a notícia, enfatizamos a ideia de que isto é possível colocando o corpo físico dentro da 4ª dimensão. Não é de modo algum estranho que essas arpias, metidas com seu corpo físico dentro da dimensão desconhecida, possam levitar e viajar, em poucos segundos, a qualquer lugar do mundo. É ostensível que elas têm fórmulas secretas para escapar do mundo tridimensional de Euclides. Em termos estritamente ocultistas, bem podemos qualificar essas criaturas tenebrosas como ginas negros. O organismo humano oferece, certamente, possibilidades surpreendentes. Recordai, amados leitores, a execrável Selene e suas imundas arpias, monstros com cabeça e pescoço de mulher. Horrendos pássaros das ilhas Trófadas que se encontram no Mar Jônico.
providas de longas garras, têm sempre no rosto a palidez da fome. Fúrias terríveis que, com seu contato, corrompem tudo que tocam e que antes foram formosas donzelas. A capital principal de todas essas abominações está em Salamanca, Espanha. Ali está o famoso castelo de Klingsor, o salão da bruxaria Santuário das Trevas, oportunamente citado por Richard Wagner, em seu Parsifal. Valha-me Deus e Santa Maria! Se as pessoas soubessem tudo isto, buscariam o castelo de Klingsor por todas essas velhas ruas de Salamanca. Entretanto, bem sabem os divinos e os humanos que o castelo do Graal Negro se encontra nas terras de Ginas, na dimensão desconhecida. Às terças e sábados, à meia-noite, ali se reúnem essas bruxas com seus zangões para celebrarem suas orgias. Quando alguma arpia dessas foi agarrada, boa sova, surra ou chicotada levou, pois as pobres pessoas ainda não sabem devolver bem por mal. É necessário sermos compreensivos e, ao invés de atolar-se no lodo da infâmia, melhorar a tais arpias por meio do amor, tomar com coragem o problema e admoestar com sabedoria. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. E por que olhas a palha que está no olho de teu irmão e não vês a viga que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho e eis, aqui, a viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a viga de teu próprio olho e então verás bem, para tirar a palha do olho do teu irmão. Aquele que estiver limpo de pecado que arroje a primeira pedra. Ainda que pareça incrível, é bom saber que muitas pessoas honoráveis, e até, religiosas carregam dentro o eu da bruxaria. Em outras palavras diremos, pessoas honradas e sinceras que, em sua presente existência, nada sabem de ocultismo, esoterismo, etc., levam, no entanto, dentro, o eu da bruxaria. É óbvio que tal eu costuma viajar através do tempo e da distância para causar dano a outros. Qualquer fugaz interesse pela bruxaria, em alguma vida anterior, pode ter criado tal eu. Isto significa que, no mundo, existem muitas pessoas que, sem o saber, praticam, inconscientemente, a bruxaria. Em verdade vos digo que muitos são os devotos da senda que também levam, dentro de si mesmos, o eu da bruxaria. Concluiremos o presente capítulo, dizendo, todo ser humano, ainda que esteja na senda do fio da navalha, é mais ou menos negro, enquanto não tiver eliminado o eu pluralizado. O paroxismo sexual. Com o Sahaja Maituna, magia sexual, tal como se pratica nas escolas de tantrismo branco, multiplica-se, infinitamente, a potência da vontade, mediante o desencadeamento e atualização onipotente das sutis correntes nervosas. O paroxismo delicioso da união sexual não é só um reflexo de tamas, segundo o Tantra, necessitamos inquirir, indagar, investigar. No paroxismo das felicidades, devemos descobrir, de forma direta, a síntese cósmica e criadora do Shiva, o Espírito Santo, e de Shakti, sua divina esposa Kundalini. Enquanto o animal intelectual comum e corrente é vencido, fatalmente, pela abominável concupiscência e raptado pelos afetos passionais, numa palavra, sofre, no desfrute, para a vil consumação do prazer, o gnóstico esoterista, em pleno êxtase, durante o coito, penetra vitorioso na região das monadas, no esplêndido mundo do Tattva Anupadaka. O grau anterior a esse mundo de Anupadaka é o princípio extraordinário da potência que se acha no domínio do espaço, tempo e causalidade e é denominada Akasa Tattva, a morada de Atman Buddhi Manas. Escrito está, com palavras de ouro, no grande livro de todos os esplendores, que o paroxismo sexual é proto-tatvíco. Inicia-se o jogo de vibrações extraordinárias durante o Maituna com o Tattva de ouro, Fritovi, o éter magnífico da perfumada terra, guardando concordância exata com nosso corpo físico. Continua a harpa, delícia das vibrações, fazendo estremecer a água da vida universal, o apas, o enseminis. O alento, o vaiu, se altera ostensivelmente na atmosfera sutil do mundo, ressoa a lira de Orfeu. Acende-se a flama sagrada, o tejas, no candelabro misterioso da espinha dorsal. Agora, ó deuses! O cavalheiro, Manas superior, e sua dama, Budi, se abraçam ardentemente, na região do Akasa puro, estremecendo-se com o paroxismo sexual. Entretanto, é palmário e manifesto que Akasa é só uma ponte de maravilhas e prodígios entre os Tattvas Fritovi, o Terra, e Anupadaka, o mundo dos esplendores.
O paroxismo sexual atravessa a ponte da felicidade e penetra no mundo de Azilut, a região de Anupadaka, a morada de Shiva e Shakti. Então ele e ela resplandecem, gloriosamente, embriagados de amor. Mulheres, escutai-me. A Shakti deve ser vivida regiamente, durante o coito, como Maya Shakti, mulher Eva-deusa. Só assim pode lograr-se, com êxito, a consubstancialização do amor, no realismo psicofisiológico de vossa natureza. O varão gnóstico, durante o Sahaja Maithuna, magia sexual, deve personificar Shiva, o Espírito Santo, e sentir-se inundado com essa força maravilhosa do terceiro Logos. Kalyanamala refere-se, repetidas vezes, a que o cumprimento do código do amor é muito mais difícil do que o profano imagina. Os gozos preparatórios já são complicados, pois, de ser empregada a arte, exatamente segundo os preceitos, para avivar a paixão da mulher, da mesma maneira que se aviva uma fogueira e que seu ioni se torne mais brando, elástico e apto ao ato amoroso. O Anangaranga concede grande importância a que ambos os componentes do casal não deixem introduzir em sua vida comum nenhum entibiamento, fastio ou saciedade em suas relações, efetuando a consumação do amor com recolhimento e entrega total. A forma do ato sexual, quer dizer, a posição no mesmo, é denominada asana. Para conhecimento de alguns leitores de certa idade, transcreveremos, no presente capítulo, a posição denominada Tiriyak. A posição Tiriyak tem 3 subdivisões, nas quais jaz sempre a mulher de lado. O homem se coloca ao longo junto à mulher, toma uma das pernas dela e a coloca sobre a sua cintura. Só com a mulher de todo desenvolvida pode satisfazer por completo esta postura, a qual se deve evitar com uma jovem. Homem e mulher jazem estendidos de lado, devendo ela mover-se o mínimo possível. Estendido de lado, penetra o homem entre os quadris da mulher, de maneira que uma coxa se ache sob ele, enquanto a outra repousa sobre sua cintura. É conveniente invocar a Kamadeva durante o Sahaja Maithuna na forja dos cíclopes. Kamadeva, o deus hindu do amor. Literalmente seu nome quer dizer Deus do desejo e passa por filho do céu e da ilusão. Rati, a ternura, é sua esposa, e Vasanta, a estação do florescimento, sua acompanhante que leva, constantemente, seu carcaz com flores nas pontas das flechas. Kamadeva tinha uma figura visível, mas como molestou ao Senhor da criação, Hara, em suas práticas, este o reduziu a cinzas com um olhar, os deuses o ressuscitaram, gotejando néctar nelas e desde então se chama o incorpóreo. É representado cavalgando sobre um papagaio, sendo seu arco de cana-de-açúcar e estando formada a corda do mesmo de abelhas. O casal terrenal Adão-Eva, mediante o Sahaja Maithuna, magia sexual, acha sua correspondência ao mesmo tempo mais humana e mais pura, no elevado casal divino Shiva-Shakti. Homero verificou uma descrição ao mesmo tempo delicada e mágica do abraço amoroso do casal divino. Sob eles, a germinadora terra produzia verdor florido, lótus, trevos sucosos e jacintos e açafrão que apertados, túrgidos e ternos se alçavam do solo e eles jaziam lá e arrastavam para cima as nuvens cintilantes e áureas e o chipeante rocio caía à terra. Embriagados pelo vinho do amor, ataviados preciosamente com a túnica da espiritualidade transcendente coroados com as flores da felicidade, devemos aproveitar a tremenda vibração do Tattva Anupadaka, durante o paroxismo sexual, para suplicar à serpente ígnea de nossos mágicos poderes, que elimine de nossa natureza interior o defeito psicológico que já compreendemos a fundo, em todas as regiões do subconsciente. Assim é como vamos morrendo de instante a instante, de momento em momento, só com a morte advém o novo. Visitantes tenebrosos. O sábio Valdemar diz textualmente, um contemporâneo de Brognoli, o sacerdote Coletti, conta-nos de uma mulher de sua paróquia que acudiu a ele com seu marido. Ela era devota e de bons costumes, porém, fazia 10 anos estava acossada por um tal espírito que de dia e de noite lhe sugeria o desonesto e, até, quando não dormia procedeu com ela como um íncubo, pelo que não era, de modo algum, um sonho o que padecia. Mas não logrou obter sua conformidade, permanecendo ela inquebrantável. Assim, o exorcista não teve mais do que pronunciar o Praeceptum Leviticum contra o demônio, e daí em diante, ela se viu livre dele. Neste caso diz Valdemar vemos que, quando consciência de um obsesso a tal ponto imaginou como subterfúgio a violação pelo demônio, ou seja, quase uma tomada de possessão contra sua vontade, pode superar-se o estado mediante o processo de uma expulsão do espírito lascivo pelas forças morais, ainda não tiranizadas. Mas se o íncubo, o eu lascivo, a imagem luxuriosa criada pela própria fantasia, se afirma sem oposição até o fim,
o próprio indivíduo convertido em íncubo executa, cindido em dois seres, uma autocopulação. Neste caso, a obsessão acaba, geralmente, na demência total. Assim intentou Broggnoli, na primavera de 1643, liberar, em vão, de um íncubo a uma moça de 20 anos. Fui, diz, com seu confessor, à sua casa. Apenas penetramos nela, o demônio que estava entregue à sua tarefa, escapuliu. Falei então à moça e ela me contou nos mínimos detalhes o que fazia o demônio com sua pessoa. De seu relato não tardei em compreender que, ainda que ela o negasse, havia dado, não obstante, uma conformidade indireta ao demônio. Pois, quando notava sua aproximação pela dilatação e vivo formigamento nas partes afetadas, não buscava refúgio na oração, nem invocava a Deus e a Santa Virgem em auxílio, nem ao anjo da guarda, senão que ia correndo à sua habitação e se estendia na cama, a fim de que o maligno pudesse executar sua tarefa mais cômoda e agradavelmente. Quando tratei de despertar nela, em conclusão, uma firme confiança em Deus para liberar-se, permaneceu indiferente sem eco, notando eu, então, uma resistência, como se não quisesse ser liberada. Deixei-a, pois, não sem antes haver dado algumas prescrições a seus pais sobre disciplinas e repressão do corpo de sua filha, mediante jejuns e abluções. Mas não só eram visitadas, assim, as mulheres, diz o sábio Valdemar. Broggnoli foi conduzido, em Bérgamo, a um jovem comerciante de uns 22 anos de idade que havia enfraquecido até ficar em puro esqueleto, porque o atormentava um súcubo. Fazia vários meses, ao estender-se em sua cama, apareceu-lhe o demônio na figura de uma moça extraordinariamente bela, a qual amava. Ao gritar, contemplando aquela figura, ela lhe havia instado para que se calasse, assegurando-lhe que era, em verdade, a mesma moça e porque sua mãe lhe batia, havia fugido de casa, recorrendo à de seu amado. Ele sabia que aquela não era sua Teresa, senão algum diabrete, não obstante, após alguma conversa e uns abraços, levou-a consigo para a cama. Depois lhe disse a figura que, em efeito, não era a moça, senão um demônio que o queria, um de seus ex-diabos e que, por isso, se unia a ele dia e noite. Isto durou vários meses, até que Deus o liberou por meio de Broggnoli e ele fez penitência por seus pecados. Através deste insólito relato, resulta completamente palmária e manifesta a autocopulação com o eu-diabo que havia tomado a forma da mulher amada. É inquestionável que aquele mancebo de ardente imaginação e espantosa luxúria havia utilizado, inconscientemente, a faculdade ideoplástica para dar forma sutil à sua adorada. Assim, veio à existência um eu súcubo, um demônio passionário de cabelos longos e ideias curtas. É óbvio que dentro desse diabo feminino ficou engarrafada uma boa parte de sua consciência. Paracelso diz a respeito, em sua obra De Origine Morborum Invisibilium lit. 3. Íncubos e súcubos se formaram do esperma daqueles que realizam o ato antinatural imaginativo da masturbação, em pensamentos ou desejos. E, pois, só procede da imaginação, não é um esperma autêntico, material, senão um sal corrompido. Só o sêmen que procede de um órgão indicado pela natureza para seu desenvolvimento pode germinar em corpo. Quando o esperma não provém de apropriada matéria, um substrato nutrício, não produzirá nada de bom, senão que gerará algo inútil. Por isto, íncubos e súcubos, que procedem de sêmen corrompido, são prejudiciais e inúteis, segundo a ordem natural das coisas. Estes germes formados na imaginação nasceram de amor ieres, o qual significa uma espécie de amor no qual um homem se imagina uma mulher, ou vice-versa, para realizar a cópula com a imagem criada na esfera de seu ânimo. Deste ato resulta a evacuação de um inútil fluido etéreo, incapaz de gerar uma criatura, porém, em situação de trazer larvas à existência. Uma tal imaginação é a mãe de uma exuberante impudicícia, a qual, continuada, pode tornar impotente um homem estéril, uma mulher, já que, na frequente prática de uma tal imaginação enferma, se perde muito da verdadeira energia criadora. Os eus larva da lascívia são verdadeiros entes pensantes autônomos, dentro dos quais fica enfrascada uma boa porcentagem de consciência. As larvas, das que fala Paracelso, não são outra coisa que aquelas cultivadas formas de pensamentos que devem sua força e sua existência, unicamente, à imaginação desnaturalizada. À cabeça de João ressoaram os tímbalos e brotaram gritos na multidão. Porém, o tetrarca dominou todo o estrépito com sua voz. Eia! Eia! Teu será Cafarnaum! E a várzea do Tiberíades! A metade do meu reino! Então se arrojou ela ao chão e,
subitamente, balancearam seus calcanhares no ar e adiantou vários metros sobre as mãos, como um grande escaravelho. Logo saltou sobre seus pés e olhou, agora, com fixidez, para Herodes. Tinha pintados de carmim os lábios e negras as sobrancelhas, e seus olhos cintilavam com fulgor perigoso, brotando em sua fronte gotinhas cintilantes. De canto a canto contemplaram-se Herodes e Salomé, até que, desde a galeria, estalou seus dedos Herodíades. Sorriu, então, Salomé, mostrando seus brancos e firmes dentes e sussurrou com uma pudorosa e tímida donzela. Quero, em uma bandeja, a cabeça, havia esquecido o nome. Mas, voltando a sorrir, disse com clareza, a cabeça de João. Achava-se um tanto enojada com o amado e o fez decapitar, mas, quando contemplou a desejada cabeça sobre a bandeja, chorou e enlouqueceu e pereceu de delírio erótico. Horripilante batalha íntima na psique de Salomé, o eu do despeito arrastando, em sua decadência abominável, os demais eus. Triunfo asqueroso do diabo homicida, espanto, horror. Herodes temeu a multidão, porque considerava João como o profeta. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, fala-se de João, o Batista, como um verdadeiro Gina, um homem celeste, um semideus, superior aos profetas, pois que Jesus mesmo diz dele. Certamente vos digo que ele é muito mais que um profeta, pois dele é de quem está escrito, eis que eu envio o meu anjo ante tua face, para que vá diante de ti, aparelhando-te e limpando-te o caminho. Entre os homens nascidos de mulher, não se levantou outro maior que ele, ainda que ele é menor que o menor seja no reino dos céus, e se o quereis, pois, receber, sabei que ele é aquele Elias que se nos disse há de vir. Quem tenha ouvidos para ouvir que ouça. Estas palavras do grande Cabir Jesus enlaçam os dois grandes personagens hebreus em um só. João, o Batista, decapitado pela luxuriosa Salomé, foi, em verdade, a vivíssima reencarnação de Elias, o profeta de Altíssimo. Por aquela época, os nazarenos eram conhecidos como batistas, sabianos e cristãos de São João. O erro de tais pessoas consistia na absurda crença de que o Cabir Jesus não era o Filho de Deus, senão, simplesmente, um profeta que quis seguir a João. Orígenes, volume. 2, página 150, observa que existem alguns que dizem de João, o Batista, que ele era ungido, Christus. Quando as concepções dos gnósticos, que viam em Jesus o Logos e ungido, começaram a ganhar terreno, os primitivos cristãos se separaram dos nazarenos, os quais acusavam, injustamente, o hierofante Jesus de perverter as doutrinas de João e de mudar, por outro, o batismo no Jordão. Codex Nazarenus, 2ª Pag. 109. Salomé, desnuda, ébria de vinho e de paixão, com a cabeça inocente de João, o Batista, entre seus eróticos braços, dançando diante do rei Herodes, fez estremecer as terras do Tiberíades, de Jerusalém, da Galiléia e de Cafranaum. Entretanto, não devemos escandalizar-nos tanto, Salomé jaz muito oculta no fundo íntimo de muitas mulheres, e tu o sabes, e que nenhum varão se presuma de perfeito, porque em cada um se oculta um Herodes. Matar é, evidentemente, o ato mais destrutivo e de maior corrupção que se conhece no planeta Terra. Escrito está no livro de todos os mistérios que não só se mata com punhais, armas de fogo, forca ou veneno, são muitos os que matam com um olhar de desprezo, com um sorriso irônico ou com uma gargalhada, com uma carta ou com a ingratidão e a calúnia. Em verdade vos digo que o mundo está cheio de uxoricidas, matricidas, parricidas, fraticidas, etc., etc., etc. É necessário amar muito e copular sabiamente, com a adorada se é que em verdade queremos reduzir à poeira cósmica o diabo homicida, mediante a lança onipotente de Eros. O final de um triângulo fatal. Apresentamos, agora, um caso espantoso que, de forma enfática, vem nos demonstrar o que é o esquerdo e tenebroso eu dos ciúmes no intercâmbio conjugal de marido e mulher. O horripilante acontecimento ocorreu no ano de 1180, em Provença, difundindo-se a notícia por todas as partes, até penetrar, finalmente, em 1250, na literatura, algo assim com uma forma de epopeia. Aconteceu que Guilhermo de Cabistan, filho de um pobre cavaleiro do castelo de Cabistan, chegou à corte do senhor Raimundo de Roselon, e, após apresentar-se, perguntou se seria bem visto como escudeiro. O barão o achou de valia e lhe deu as boas-vindas para que ficasse em sua corte. Ficou, pois, Guilherme soube comportar-se de maneira tão gentil que altos e baixos o queriam, e soube também distinguir-se tanto que o barão Raimundo destinou ao serviço da dama Margarita, sua esposa, como o pajem.
esforçando-se, agora, Guilhermo, em ser ainda mais digno em palavras e fatos, mas, como é coisa que ao amor corresponde, Dama Margarita achou-se enamorada por ele, com os sentidos inflamados. Tanto prazia ela a diligência do pajem no serviço, sua fala e sua firmeza, que um dia não pôde conter-se em perguntar-lhe: dize-me, Guilhermo, amarias a uma mulher que te dera mostras de amar-te? Ao que Guilhermo respondeu sincero: certo que o faria, senhora, sempre que suas mostras fossem verdade. Por São João, exclamou a dama, respondeste como completo cavalheiro. Mas, agora, desejo provar-te se poderias saber e reconhecer o que nas mostras fora verdade e o que só aparência. A cujas palavras replicou Guilhermo: seja, pois, como vós apraz, senhora minha. Tornou-se pensativo e, prontamente, começou o amor justamente com ele, e os pensamentos que amor lhe enviava, penetravam-lhe no coração e, daí em diante, converteu-se em seu paladino, começando a compor lindos versos e primorosas canções e poemas, tudo isto comprazia em grau sumo aquela que recitava e cantava. Mas amor, que a seus servidores outorga seu galardão quando lhe agradam, quis conceder o seu a Guilhermo. E, prontamente, começou a dama a anelar e a cismar tanto em sua afeição, que nem de dia nem de noite lograva o descanso, ao ver Guilhermo a soma de todos os dons de coragem e de heróicas façanhas. Assim, aconteceu que em um dia, Dama Margarita interpelou Guilhermo, dizendo: sabes, Guilhermo, o que neste instante é verdade e o que não é da minha aparência? E Guilhermo respondeu-lhe: senhora, tão certo que Deus me ajude que, desde o instante em que me converti em vosso escudeiro, nenhum outro pensamento pude albergar em mim, mais que o de que vós sois, entre todos os seres viventes, o melhor e o mais veraz em palavras e aparência. Assim o creio e toda a minha vida o creirei. A dama replicou: Guilhermo, que Deus me ajude também, e digo-te que não serás enganado por mim e teus pensamentos não se perderão em vão. E, abrindo os braços, beijou delicadamente, sentando-se ambos na câmara, começaram a cuidar de seu amor. Mas, não passou muito tempo sem que as malévolas línguas, as que deveriam alcançar a ira de Deus, começaram a desatar-se, falando de seu amor e a tagarelar sobre as canções que Guilhermo compunha, murmurando que havia posto seus olhos em Dama Margarita. E falaram tanto e tanto, que a coisa chegou aos ouvidos do senhor. O barão Raimundo se afligiu em grau sumo, porque perderia seu companheiro de cavalgada e mais ainda por causa da afronta de sua esposa. E, certo dia, em que Guilhermo havia ido só com um escudeiro à caça do gavião, Raimundo tomou armas ocultas e cavalgou até dar com o donzelo. Bem-vindo sejais, senhor, saudou Guilhermo, indo ao seu encontro, quando o percebeu. Por que estáis tão só? Depois de alguns rodeios, Raimundo começou: dize-me, por Deus e a santa fé. Tens uma amante para a qual cantas e te encadeia o amor? Senhor, respondeu Guilhermo, como poderia de outro modo cantar, se a isso não me induziu o amor? Verdade é, senhor, que o amor me aprisionou por inteiro em seus laços. Desejaria saber, se te apraz, quem é a dama em questão? Ah, senhor, vede, em nome de Deus, o que de mim requeres? Farto sabeis que nunca deve ser nomeada a dama. Mas, Raimundo, seguiu insistindo, porque o eu dos ciúmes o estava tragando vivo, até que Guilhermo disse: senhor, haveis de saber que amo a irmã de Dama Margarita, vossa esposa, e espero ser correspondido por ela, contestou o eu do engano, e, agora que o sabeis, suplico o vosso apoio, ou, quando menos, que não me prejudiqueis. Aqui tens minha mão e minha palavra, falou Raimundo em promessa e juramento de que hei de empregar tudo quanto em meu poder esteja, em tua ajuda. Vamos, pois, a seu castelo que está perto daqui, propôs Guilhermo. Assim o fizeram, sendo bem recebidos pelo senhor Roberto de Tarascon, esposo da própria dama Inês, conduziu-a a seu aposento e sentaram-se ambos sobre o leito. Dizei-me, cunhada minha, pela lealdade que me deveis, falou Raimundo, há mais alguém? Sim, senhor, respondeu ela, com um eu embusteiro. A quem? Oh! Não posso dizê-lo, respondeu ela. Que me estais falando? Mas ele insistiu tanto que não teve ela mais remédio que confessar seu amor por Guilhermo. Assim, o reconheceu ela, ao encontrar tão triste e desconfiado a este, ainda que bem sabia que amava sua irmã, e sua resposta produziu grande alegria a Raimundo. Inês contou tudo a seu esposo, julgando ele que havia obrado bem, dando-lhe toda a liberdade para que dissesse e obrasse a seu livre-arbítrio, para salvar Guilhermo, e infame adúltero.
Inês, convertida em cúmplice do delito, não deixou de fazê-lo, pois, levando a sós ao seu aposento o donzelo, ficou em sua companhia por tanto tempo que Raimundo teve, com efeito, de conjeturar que havia estado desfrutando dos méis do amor. Isso o comprazeu sumamente e começou a pensar que o quanto sobre ele se havia murmurado, não era verdade, senão um vago mexerico. Saíram Inês e Guilhermo do aposento, foi disposta a ceia e esta transcorreu com grande animação. Assim são as farsas que faz o eu pluralizado. Após a ceia, Inês fez dispor o aposento de ambos os hóspedes muito próximos da porta do seu, e Guilhermo e ela desempenharam tão bem seu papel que Raimundo pensou que o donzelo dormia com a dama. Ao seguinte dia, e, depois de despedir-se, Raimundo se separou quanto pôde de Guilhermo, foi à sua esposa e lhe contou o acontecido. Ante aquelas notícias, Dama Margarita passou toda a noite sumida no mais profundo desconsolo e, na manhã seguinte, chamou Guilhermo, recebeu-o de má maneira, tratando-o de amigo falso e traidor. Guilhermo pediu graça, como homem que não havia incorrido em culpa alguma das que ela lhe atribuía, e lhe relatou, ao pé da letra, tudo o quanto aconteceu. A dama chamou sua irmã e por ela soube que Guilhermo dizia a verdade. Com o que ordenou ao donzelo para que lhe compusesse uma canção, na qual mostrasse não amar a mulher alguma à parte dela. E ele compôs o cantar que diz, as lindas ocorrências, que a miúde, o amor inspira. Ao ouvir, de Roselon, o cantar que Guilhermo havia composto para sua mulher, fê-lo vir para conversar com ele, e, a bastante distância do castelo, o degolou, guardando a cabeça cortada em um surrão de caça, arrancando-lhe logo o coração. Com a mesma retornou ao castelo, fez que assassem o coração e o servissem a sua mulher à mesa. Ela o comeu, sem saber o que era que degustava. Ao acabar a comida, levantou-se Raimundo e participou a sua mulher que, o que havia almoçado, era o coração de Guilhermo, mostrando-lhe, em seguida, a horripilante cabeça. Perguntou-lhe, ademais, se o coração havia tido bom sabor. Ao que Dama Margarita respondeu que foi, com efeito, tão saboroso que manjar outro. Algum lhe tiraria já o gosto que lhe havia deixado o coração de Guilhermo. Raivoso, Raimundo, desesperado pelo eu dos ciúmes, atirou-se contra ela, a perversa adúltera, com sua adaga desembainhada. Margarita fugiu, arrojou-se por uma varanda e destroçou a cabeça na caída. Esse foi o final catastrófico de um triângulo fatal onde os eus dos ciúmes, do adultério, do enagno, da farsa, etc., levaram seus atores até um beco sem saída. Valha-me Deus e Santa Maria! Bem sabem os divinos e os humanos que o poderoso senhor Raimundo de Roselon se converteu em assassino devido ao demônio dos ciúmes. Melhor teria sido dar à sua mulher carta de divórcio. Ritual Pancatatva. Entre o crepitar incessante do cósmico forró onipresente, onipenetrante e onimisericordioso, surgem, também, como é natural, espantosas tentações carnais, indescritíveis e inenarráveis, à maneira do grande patriarca agnóstico Santo Agostinho, que tinha visões, na cruz, de uma deliciosa mulher desnuda. Escrito está no livro dos esplendores, com caracteres de fogo ardente, o real conhecimento e a sábia identificação com todas as infinitas possibilidades do sexo não há de significar, para os sábios, uma caída no mundo dos instintos e ilusões, senão que, precisamente, tal familiarização e profundo conhecimento há de conduzir-nos à autorrealização íntima. O iniciado que na sexualidade busca, inteligentemente, a potência extraordinária do princípio eterno e criador e passa da dominação da passividade à dominação da atividade de uma ação bem entendida que domina as energias sexuais. Este sabedor é óbvio que se acha em situação de despertar a consciência, mediante a morte do ego animal. No terreno da vida prática podemos verificar até a saciedade que, aqueles que se afastam da questão sexual para viver a superior vida do coração, qualificando como tabu tudo aquilo que possa ter sabor erótico, tarde ou cedo vêm a experimentar, subitamente de maneira inesperada, o fastio e o desconsolo. Então resulta palmário e manifesto, o desembocar dos mais baixos eus submersos que antes pareciam adormecidos e como mortos, entram em atividade bruscamente e toda a dita espiritual, tão dificilmente lograda, transforma-se em infernal escrúpulo. Aquela sublime esperança de descansar no divino, parece, então, como arrojada de improviso e o que refulgia como harmonia eterna, torna-se abismo de uma vã quimera. Por este motivo, o homem que quiser lograr a liberação autêntica, não deve, jamais, arrulhar na falsa sensação de segurança. É urgente aprender a viver perigosamente, de instante a instante, de momento em momento. O verdadeiro conhecimento direto, místico, transcendental,
certamente será impossível, enquanto tenhamos conflitos íntimos. Necessitamos agarrar o diabo pelos cornos, é indispensável roubar a tocha de fogo de Tifon Bafometo, o bode de Mendes. A esotérica Viparitakarani ensina como o yogi faz subir, lentamente, o sêmen mediante concentração, de maneira que homem e mulher possam alcançar o Vajroli. De maneira explícita é designada como santa mulher no ato carnal, ela deve achar-se em situação de transformar, igualmente, o fogo de sua potência sexual e poder conduzi-lo aos superiores centros do corpo. Fazendo subir o sêmen no corpo, quer dizer, fazendo-o refluir para dentro e para cima em vez de derramá-lo, revertendo as gotas que os profanos e profanadores destinam ao útero da mulher, entra em atividade a chama etérea do sêmen, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, mediante a qual podemos e devemos reduzir a pó o ego animal. No Anangaranga de Kayanamala temos encontrado a seguinte asana de tipo tântrico. Uttana Danda. O homem se planta de joelhos e se inclina sobre a mulher estendida de costas. Há 10 variedades desta postura que é, geralmente, preferida. A. O homem coloca sobre seus ombros as pernas da mulher, jazida de costas e coabita enquanto se inclina para ela. B. A mulher jaz de costas, o homem se coloca entre suas pernas e alça estas de maneira que toque em seu peito e coabita com a mulher. C. Uma perna da mulher permanece estendida sobre o tapete ou a cama e a outra se situa, no ato, sobre a cabeça do homem, é uma posição especialmente estimuladora da sensação erótica. D. A posição Kamarade, situado entre as pernas da mulher, o homem alarga com suas mãos tanto como seja possível os braços dela. E, durante o ato carnal, a mulher alça ambas as pernas até o peito do homem que se acha colocado entre suas coxas. É uma das posturas preferidas pelos conhecedores da arte de amar. F. O homem se ajoelha ante a mulher tombada de costas, coloca logo suas duas mãos sob suas costas e eleva para si, de maneira que a mulher possa, por sua vez, atraí-lo com seus braços enlaçados à sua nuca. G. O homem se situa entre os quadris e a almofada da cabeça da mulher, de maneira que o corpo desta se alça em forma de arco. Ajoelhado ele sobre um almofadão, realiza o ato, e nesta muito apreciada forma experimentam um maior deleite ambos os partícipes. H. Enquanto jaz de costas, a mulher cruza as pernas e eleva um pouco os pés, postura que ativa vivamente o fogo do amor. I. A mulher, estendida sobre o leito ou tapete, coloca uma perna sobre o ombro do companheiro, tendo a outra estendida. J. O homem alça, após a introdução do membro, as pernas da mulher estendida de costas e aperta, estreitamente, os quadris dela. No Viparitakarani se diz, esta prática é mais excelente, a causa da liberação para o yogi, esta prática leva a saúde ao yogi e lhe outorga a perfeição. O Virasadaka, ou Eruka, considera o próprio universo como o lugar da liberação, ele sabe viver sabiamente, com a vista pousada na infinita verdade, acha-se por acima do terror e da censura, pela evidência do Sa, eu sou ela, ou seja, a potência, indubitavelmente penetrado por ela, livre de todo enlace do Sansara, senhor de seus sentidos, procedendo o ritual Pankatattva. Esta palavra designa os 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra, são considerados como os princípios diversos da manifestação do Shakti, Kundalini. Os 5 contêm a potência cósmica e o Virasadaka tem de realizar a tarefa de ressuscitar a primigênia natureza desses elementos como ato de potência, para, assim, avançar ao primogênito da criação, ao próprio Shiva. A todas as luzes ressalta, com inteira claridade mediana, a necessidade intrínseca de um ascenso escalonado aos princípios transcendentais da vida universal. Tal ascenso há de ter por embasamento a natureza orgânica do pentante. Com respeito ao sujeito orgânico, o éter se encontra intimamente relacionado com a mulher ou o relacionamento sexual, o maituna, o ar, com o vinho, o madhya, o fogo, com a carne, o mansa, a água, com o peixe, o matsya, e a terra, com os cereais, o mudra. Assim, pelo inteligente desfrute dos 5M, mulher, vinho, carne, peixe, cereais, invoca-se a potência, Shakti, dos elementos, atualizando-a em si mesmo aqui e agora. O Pankatattva possibilita o Shakti Puja, ou seja, o culto gnóstico da Divina Mãe Kundalini Shakti. Os clarões maravilhosos de Maha Kundalini se acham contidos em todas as propriedades dos 5 elementos da natureza. Necessitamos, com urgência, converter esses clarões em chamas dentro de nós mesmos. Mediante o ritual Pankatattva é inquestionável que a oculta divindade interior, ainda quando não esteja metida dentro do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, faz extensiva, de maneira consciente, sua energia íntima,
com o evidente propósito de ajudar a essência no processo do despertar. Temos de saber, claramente, que os 5 elementos são formas diversas de uma potência e, portanto, procuram atrair a vida interior do ser íntimo para uni-la à vida exterior, o imanente com o transcendente, para que, com isso, se reconheça o ser aqui e agora. Necessitamos aprender a viver intensamente, de instante em instante, no mundo dos 5 elementos. O Karma Yoga, o sendeiro da linha reta, tem, por embasamento, a lei da balança. Como poderíamos exercer com soberana maestria o poder sobre o tattva acásico, excluindo o Sahaja Maithuna, magia sexual? Dizem as tradições indianas que Ramakrishna fez sentar-se a Sarada Devi no trono da Mãe Divina, dentro do templo, e começou, à medida que cantava o hino a Devi Kundalini, com a ancestral cerimônia ritual que culmina na famosa Shorashi Puja, a adoração da mulher. Ele e ela, durante o Maithuna, chegaram ao Samadhi. Assim se chega a exercer todo o poder sobre o tattva acásico. Escrito está, com palavras de fogo no livro dos esplendores, que a potência do Logos solar não se encontra no cérebro, nem no coração, nem em nenhum outro órgão do corpo, senão, exclusivamente, nos órgãos sexuais, no falo e no útero. De modo algum poderíamos desenvolver, em nossa constituição íntima, os poderes acásicos, se cometêssemos o erro de fornicar ou odiar o sexo, ou adulterar. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. O sexo. Uma vez, achando-me fora do corpo físico, fiz à minha Mãe Divina Kundalini a seguinte pergunta: é possível que, lá no mundo físico, exista alguém que possa autorrealizar-se sem a necessidade da magia sexual? A resposta foi terrível, espantosa. Impossível, filho meu, e isso não é possível. Eu fiquei impressionado e comovido no mais íntimo da alma. E que diremos sobre o Vayu Tattva? O elemento ar. Qual é sua relação com o fruto da vida? É óbvio que nenhum bêbado poderia adquirir os poderes maravilhosos do Vayu Tattva. Resulta palmário e manifesto que o vinho puro e sem fermento de nenhuma espécie é usado com êxito no ritual do Pankatattva. De que forma, ou de que maneira poderíamos adquirir os milagrosos poderes ígneos do Tattva Tejas, se cometemos o erro de renunciar aos elementos carnívoros? Desgraçadamente, as humanas multidões ou se tornam vegetarianas radicais, ou se tornam quase canibalescas. E que diríamos sobre o Tattva Apas e seus formidáveis poderes? É óbvio que nos peixes se encontra o segredo que nos permite dominar as tempestades e caminhar sobre as águas. Desafortunadamente, as pessoas ou aborrecem os mariscos ou abusam deles. De que maneira poderíamos conquistar os poderes do Tattva Fritovi, o elemento terra, se aborrecemos os cereais, legumes e plantas, ou se abusamos desses alimentos? Do citado se depreende que todos os elementos, tanto da terra como da carne, são, em essência, absolutamente puros. Quando Vira desfruta do prazer sem mescla de um matiz pessoal, revela-se-lhe, no sexo, a causa primitiva do cosmos, o mundo dos fenômenos, o mundo de Maya. As correntes de Tattva que se encontram no cosmos em consonância com a estrutura de forças e que produzem a evolução e a involução do universo, manifestam-se como o limite da criação e primogênito da natureza, de maneira que alçam imensa potência e transforma a vontade do Vira que, daí em diante, arde na brasa de Maha Kundalini. O sábio escritor Valdemar diz textualmente, em uma de suas obras: Prana, a sexta força fundamental, não só surte efeito nos homens, senão que é o princípio vital de todo ser existente no universo. Prana é o que se chama o sopro de Deus e que provoca, nos organismos, as manifestações vitais. Pelo desfrute dos 5 elementos do ritual Pankatattva, dinamizam-se, por assim dizer, as potências, para brilhar no sexto princípio, na constituição dos seres, ou seja, no Lingam Sarira, o corpo etérico. Se sabemos prestar a devida atenção à verdadeira natureza da vontade desperta por este brilho, para captá-la com alerta consciência e não só imaginativamente, senão retendo-a com todo o ser íntimo, realiza-se um transporte de ordem transcendental. É inquestionável que os brilhos do vinho, da mulher, da carne, etc., depois de fazer rodar os chakras do corpo vital, vêm atualizar as superiores forças da alma, Atman Buddhi Manas. A fim de que a obscura massa de tamas, potência latente, seja superada em seu estado caótico e inerte, devem ser provocados momentos especiais de emoção estática, o indivíduo sai fora de si de certo modo, e os recursos do vinho e ao ato sexual desempenham, aqui, um papel decisivo. Este sair fora de si é no próprio sentido,
devidamente entendido, entrar na força dos elementos. As correntes de tattvas que se encontram no cosmos estão, obviamente, subordinadas a Shakti, a potência. Atualizada a potência dos 5 elementos no fundo vivente da alma, é evidente que nos convertemos em mestres dos tattvas. Então podemos, se assim o queremos, imortalizar o corpo físico, passar entre o fogo sem nos queimar, caminhar sobre as águas, acalmar ou desatar as tempestades, flutuar nos ares, desatar os furacões, atravessar qualquer rocha ou montanha de lado a lado sem receber o menor dano, pronunciar palavras que entumecem ou encantam as serpentes venenosas, etc., etc. Obediente à deusa que se assemelha a uma serpente adormecida no Svayambulingam e maravilhosamente ornada, desfruta do amado e de outras belezas. Acha-se presa pelo vinho e irradia como milhões de raios. Será despertada pelo ar e pelo fogo, pelos mantras Yanidrão e pelo mantra durante a magia sexual. Na pronúncia do mantra Krim deve empregar-se grande imaginação. É necessário insuflar-lhe energia e transformá-lo em força mágica. Tal mantra não só se usa na magia sexual, é ostensível que ele forma parte vivente de todo o ritual Pankatattva. O viragnóstico, quando bebe o vinho ou come a carne, ou o peixe, ou os cereais, pronuncia o mantra Krim e intensifica sua imaginação de tal modo que todo o universo lhe parece acumulado pela bendita Mãe do Mundo. Poderes tattvicos. Para o bem da grande causa vou transcrever, agora, no presente capítulo, 2 relatos extraordinários de Sri Swami Sivananda. Yogi Bhusunda. Considera-se o Yogi Bhusunda, entre os yogis, como um Chiranjeevi. Foi mestre na ciência do pranayama. Disse que este yogi construiu, na parte ocidental do Kalpavriksha, situado no cume norte do Mahamera, uma enorme guarida onde viveu. Este yogi era um Trikalajnani e podia estar em Samadhi por longo tempo. Havia obtido a suprema Santijnana e em tal estado desfrutou da felicidade de seu próprio ser, sempre como um Chiranjeevi. Possuía pleno conhecimento das 5 dharanas e havia dado provas de domínio sobre os 5 elementos, mediante a prática da concentração. Disse que, quando os 12 adityas queimaram o mundo com seus refulgentes raios, ele pôde, mediante seu Apas Dharana, alcançar o Akasa, e, quando o feroz vendaval sopre até fazer saltar as rochas em pedaços, ele permanecerá no Akasa, mediante o Agni Dharana. Mais ainda, quando o mundo, junto com o Mahamera, afundar nas águas, ele flutuará mediante o Vayu Dharana. Até aqui este relato maravilhoso de Sri Swami Sivananda. É óbvio que o Yogi Bhusunda teve de praticar intensivamente o ritual Pankatattva. Vejamos, agora, detidamente o segundo relato do Guru Devasivananda. Milarepa. Milarepa foi uma dessas almas que se impressionam profundamente, ao compreender a natureza transitória da mundana existência e os sofrimentos e misérias nos quais os seres se acham imergidos. Parecia-lhe que a existência, deste ponto de vista, era igual a uma enorme fogueira onde as criaturas viventes se consumiam. Ante tal desconcertante dor, sentiu, em seu coração, que era incapaz de perceber algo da celestial felicidade desfrutada por Brahma e Indra nos céus, porém, muito menos sentia, ainda, os gozos terrenais e as delícias próprias do mundo profano. Por outra parte, sentiu-se profundamente cativado pela visão de imaculada pureza e casta beatitude, descritas no estado de liberdade perfeita e onisciência, alcançáveis no Nirvana, a tal ponto que não podia malgastar sua vida na procura de algo que desde longo tempo havia rejeitado, dedicando-se, com plena fé, profundidade de mente e coração cheio do onipenetrante amor e da simpatia de todas as criaturas. Havendo obtido conhecimento transcendental no controle da natureza etérica e espiritual da mente, sentiu-se capaz de dar demonstrações disso e sob tal efeito pôde voar pelo céu, caminhar e descansar no ar. Foi capaz, também, de produzir chamas e fazer surgir águas de seu corpo, transformando-se no objeto que desejasse, demonstrações que foram capazes de convencer os descrentes e trazê-los às sendas religiosas. Milarepa foi perfeito na prática dos 4 estados de meditação e, mediante eles, pôde projetar seu corpo sutil ao extremo de estar presente, presidindo concílios yogis, em 24 lugares distintos, nos quais se celebravam assembleias de deuses e anjos, iguais a nuvens de espiritual comunhão. Foi capaz de dominar a deuses elementais, colocando-os a seu imediato comando no cumprimento de seus deveres. Perfeito adepto de sobrenaturais poderes tattvicos, teve a graça de poder atravessar e visitar inumeráveis paraísos sagrados e céus dos Budas, onde, pela virtude de seus onabsorventes atos e nunca superada devoção, os Budas e os Bodhisattvas que regem esses sacros lugares o favoreceram,
permitindo-lhe expressar-se acerca do Dharma, santificando-o, em seu retorno, com a visão desses mundos celestiais e permanência em tais moradas.